Pensa comigo, quase tudo que a gente come, veste ou usa, em algum ponto da jornada passou por essa máquina aí. Lá nos bastidores do comércio mundial, em galpões e portos, existe um herói anônimo que lida com as leis da física de um jeito super complexo e, olha, às vezes, bem perigoso. Já parou para pensar no que realmente move as engrenagens do nosso mundo? A gente logo imagina navios gigantes, carretas cruzando o país, mas o trabalho pesado mesmo, aquela coreografia que faz tudo chegar até nós, acontece numa escala bem menor, só que repetida à exaustão milhões de vezes por dia. É ela, a empilhadeira. Parece simples, mas é ela a grande heroína anônima de toda a cadeia logística. A ferramenta que, pallet por pallet, literalmente constrói o mundo ao nosso redor. Então, bora entender a fundo a importância dessa máquina, que muitas vezes passa totalmente despercebida no nosso dia a dia. Olhando assim, a função dela parece bem básica, né? Levanta, transporta, abaixa. Fim. Só que para fazer isso com segurança, carregando toneladas, a empilhadeira precisa seguir um verdadeiro balé invisível de forças da física. E ignorar esse balé, bom, as consequências podem ser bem graves. E o ponto de partida de tudo isso é um conceito que a gente aprende lá no parquinho da escola: o equilíbrio. Pode acreditar, uma empilhadeira de toneladas funciona exatamente como uma gangorra. De um lado está a carga que ela está levantando. Do outro, para equilibrar, tem o peso da própria máquina, que funciona como um contrapeso gigante. E o ponto de apoio, o pivô de tudo, fica bem no centro das rodas da frente. Se a carga for pesada demais ou se estiver muito na pontinha dos garfos, a gangorra vira. Simples assim. E para a gente entender esse jogo de equilíbrio, a gente precisa falar do tal centro de gravidade, o famoso CG. Basicamente, é o ponto de equilíbrio de qualquer coisa. A empilhadeira vazia tem o seu CG, a carga que ela pega tem outro. Na hora que ela levanta essa carga, os dois se juntam e criam um novo centro de gravidade, um CG combinado. E o detalhe é que esse ponto não é fixo, ele se mexe o tempo todo. E é aqui que entra o grande segredo para não tombar. O operador tem que ser mestre em manter esse CG combinado sempre dentro de uma área invisível, uma área imaginária que liga as duas rodas da frente ao centro do eixo de trás. O nome disso é triângulo de estabilidade. Pensa nele como a linha que separa uma operação segura de um acidente feio. Olha só que interessante. Quando a carga está lá embaixo, pertinho do chão, esse triângulo é bem grande, bem seguro. Mas olha o que acontece quando a carga sobe. A base desse triângulo diminui drasticamente. O centro de gravidade sobe junto, vai para frente e a margem de segurança praticamente some. Qualquer curvinha mais rápida e já era. Só que entender a física é só uma parte do jogo. A outra parte, igualmente crucial, está na habilidade de quem está no comando da máquina. E se por acaso passou pela cabeça que operar uma empilhadeira é tipo dirigir um carro, esquece. Está completamente errado. No carro, a gente vira as rodas da frente, certo? Na empilhadeira, a direção está nas rodas de trás, e isso muda completamente a dinâmica do movimento. Esse tipo de direção cria um efeito bem perigoso conhecido como chicotada traseira. Pensa só, na hora de fazer uma curva, a frente vai para um lado e a traseira dá uma guinada brusca para o lado oposto. É como o rabo de um escorpião dando bote. Agora imagina isso num corredor apertado. Um erro de cálculo ali pode ser fatal. Justamente por causa de toda essa complexidade, a operação de uma empilhadeira não é brincadeira. Existe um código de conduta super rigoroso. Não é só saber dirigir, é uma disciplina mesmo. E aqui estão algumas regras de ouro. Por exemplo, andar com a carga sempre baixinha, a uns 15 centímetros do chão. Isso mantém o centro de gravidade estável. Ou, numa rampa, a carga tem que estar sempre virada para cima, para o lado mais alto, para não ter risco de desequilibrar tudo. E, claro, buzinar em toda esquina cega. Cada regra dessas é uma aula de física aplicada à segurança. E quando essas regras, que são pura física, são ignoradas, bom, aí as consequências são bem sérias. Para ter uma ideia, só nos Estados Unidos, num período de 14 anos, foram 1.021 mortes em acidentes com empilhadeiras, a grande maioria por tombamento. Isso não é só estatística, são histórias de como um momento de descuido com as leis da física pode ser fatal. Vamos ver um caso real que ilustra isso perfeitamente. Um homem de 43 anos, presidente de uma empresa, operando uma empilhadeira. Ele estava acima do limite de velocidade, a 15 km por hora, ao lado de um caminhão. Ao fazer a curva para contornar o caminhão, a velocidade jogou o centro de gravidade para fora do triângulo de estabilidade. A máquina começou a virar de lado. E aí, no desespero, ele fez o que o instinto de qualquer pessoa mandaria, tentou pular para fora.
E essa decisão, infelizmente, foi fatal. Aquela gaiola de proteção que fica em cima do operador, sabe? Que foi feita para proteger de coisas que caem, acabou virando a arma do acidente. Ao pular, ele caiu bem no caminho da estrutura, que o atingiu em cheio contra o chão. Isso nos leva à regra de sobrevivência número 1, a mais importante e contra-intuitiva de todas. Nunca, em hipótese alguma, pule de uma empilhadeira tombando. Aquela gaiola de proteção foi projetada exatamente para criar uma zona de sobrevivência. A instrução é clara: segurar firme no volante, travar os pés e se inclinar para o lado contrário da queda. Ficar dentro da máquina é o que salva vidas. Então, da próxima vez que alguém vir uma empilhadeira em ação, não vai enxergar só uma máquina movendo caixas. Vai enxergar a gangorra, o centro de gravidade invisível, o triângulo de estabilidade sendo respeitado e, claro, o operador. Um profissional que domina a física todos os dias para mover o nosso mundo com segurança.